Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Terça-feira, dia 19 de maio. Entre os destaques dessa noite no Jornal da Univates, a gente fala de uma ação de um grupo de voluntárias da cidade de Westfália que doaram máscaras para o hospital de Teutônia. A gente fala também sobre os 2 dias em que Lajeado ficou oficialmente sem estar com pessoas confirmadas, diagnosticadas com Covid-19. E tem também um assunto relacionado ao esporte. A gente vai falar sobre os treinamentos da equipe de ginástica de trampolim A10 Univates, que estão nesse momento fazendo os treinamentos de maneira virtual. Esses e outros destaques a partir de agora. Você já sabe e é nosso convidado para assistir mais essa edição ao vivo do Jornal da Univates, que está começando. Iniciamos ao vivo mais uma edição do nosso telejornal, o Jornal da Univates. Aliás, nessa terça-feira a gente tem vários conteúdos para te mostrar e entre os assuntos, acho que essa primeira abordagem ela é muito importante para todos nós, até porque a gente está falando de um momento positivo. A gente teve 2 dias que não entramos, a cidade de Lajeado não entrou oficialmente na contagem de pessoas confirmadas, diagnosticadas com o coronavírus, com o Covid-19. Depois de passarmos por uma bandeira vermelha, de estarmos na bandeira laranja, em função de tudo que vem acontecendo, de todas as ações que vêm sendo tomadas e, obviamente, o auxílio da população, estar utilizando máscara, buscando higienização, os casos aparentemente mostram que nesse momento, depois de 2 dias, não tivemos pessoas diagnosticadas com o Covid-19. Mas a gente foi justamente por isso conversar com o prefeito Marcelo Calmo e entender um pouco mais dessa situação, até para a gente compreender se esse momento dá para ficar um pouco mais tranquilo ou não. Na verdade, isso é um resultado de ações passadas, mas o alerta continua piscando para a gente aqui na cidade de Lajeado. Então a gente vai dar as boas-vindas e agradecer justamente essa entrevista do prefeito Marcelo Calmo, que respondeu então a nossa equipe de telejornalismo quanto a essa questão dos 2 dias no qual oficialmente Lajeado não tem pessoas confirmadas com Covid-19. Boa noite, prefeito. Nós começamos essa jornada do coronavírus em 20 de março, com o primeiro caso diagnosticado em Lajeado. E o pico de casos aconteceu pelo dia 25 de abril. Então, desde o dia 25 de abril até agora, a gente, nessas 4 semanas, a gente vem acompanhando uma redução do número de casos. E isso é muito importante. Se a gente for fazer um comparativo com o Rio Grande do Sul, a gente começou, num primeiro momento, com Bagé, tendo uma elevação do número de casos, depois foi Passo Fundo, depois Lajeado, e todas elas conseguiram superar satisfatoriamente. E a gente espera que Lajeado, então, esteja nesse momento de passar essa onda toda e não se descarta que outras cidades venham enfrentar dificuldade na frente porque não existe vacina, não existe tratamento. O que pode ser feito para evitar o contágio, principalmente o uso da máscara, a manutenção do distanciamento social, os hábitos de higiene e a etiqueta respiratória. E a gente tem acompanhado o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento do comércio, dos supermercados, da indústria, a adesão das pessoas ao número de máscaras é muito importante. E a gente tem expectativa de que isso também foi um dos grandes parceiros para que a gente conseguisse estar reduzindo o número de casos infectados. Tomara que a gente tenha aprendido a lidar com essa doença. Como a gente fala, ela não tem cura, então a gente tem que lidar com ela ao longo desse ano todo.
e preservar a vida sem dúvida nenhuma e também manter os trabalhos, garantir que as pessoas possam trabalhar. Essa redução do número de casos em Lajeado é muito importante porque influencia na definição do distanciamento controlado do governo do estado. Nós iniciamos com a bandeira vermelha toda a região do Vale do Taquari e nessa semana a gente conseguiu avançar para a bandeira laranja, mesmo que tenha sido por um pouquinho que a gente ingressou na bandeira laranja. Então, a gente segue mais perto da vermelha do que da amarela. Porém, com as habilitações de leitos que acontecem em Estrela e Encantado, com toda a organização que Lajeado está fazendo, com a diminuição do número de casos que a gente tem acompanhando, nós temos a esperança de que na próxima rodagem a gente possa se aproximar da bandeira amarela e dependendo como for a evolução na outra semana, quem sabe a gente pode estar entrando também na bandeira amarela e com isso flexibilizar ainda mais as atividades todas na cidade. Tá certo, a gente agradece a disponibilidade do prefeito Marcelo Calmo. Hoje ele acabou não fazendo aquelas lives, né, aquelas transmissões nas redes sociais e nem gravando vídeos específicos para a página da prefeitura, mas essa captação então acabou sendo feita pela equipe da assessoria de comunicação, que a gente agradece aqui de antemão, né, a equipe de assessoria de comunicação da prefeitura de Lajeado, respondendo exclusivamente então a equipe aqui da TV Univates, a equipe de telejornalismo que foi atrás dessa informação. Lajeado, que está oficialmente há 2 dias sem nenhum caso nesse momento de pessoas diagnosticadas com Covid-19. Essa aqui é uma grande notícia para a região. Aliás, quando a gente fala que é uma grande notícia para a região do Vale do Taquari, a gente busca uma outra entrevista. Nesse momento a gente vai falar com o Ederson da Rocha, ele é coordenador adjunto da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, porque justamente nesse momento em que Lajeado tem tantas pessoas confirmadas com Covid-19, né? Dentre o Vale do Taquari, que é uma região que já apresentou bandeira vermelha, como o próprio prefeito Marcelo Calmo explicou anteriormente, Lajeado tem realmente números muito maiores que as outras cidades do Vale do Taquari, acabou sendo a principal cidade aqui do Vale com casos de Covid-19. No momento que Lajeado, então, tem 2 dias oficiais sem casos confirmados, isso, acredito, tem um impacto para todo o Vale. É justamente por isso que eu converso com o Ederson da Rocha agora, coordenador adjunto da 16ª, para entender justamente os reflexos que Lajeado positivamente possa mostrar também para o restante do Vale, não tendo casos oficiais em 2 dias. Por favor, Ederson, boa noite. Avaliamos como positiva a diminuição dos casos aqui em Lajeado, sinal de que a estratégia do município tem dado certo, a situação do isolamento social, a situação de diminuir o fluxo na cidade, isso já tem dado um resultado positivo e principalmente lá dentro do hospital, na parte dos leitos de UTI, a UTI tem conseguido dar conta, agora conseguimos a habilitação junto ao Ministério da Saúde de mais leitos de UTI para Lajeado, também para a Estrela, para que a gente possa aumentar a estrutura e atender os pacientes de coronavírus aqui da região. É importante lembrarmos que a gente ainda não está numa fase de descida da curva. Essa curva, se facilitarmos, ainda pode aumentar. E o nosso sistema ainda ele pode estar carente de mais estrutura. Então é importante ressaltarmos a população, lembrarmos as pessoas de que o isolamento continua de forma moderada, dentro das especificações da bandeira laranja, que a nossa região ainda tem muitos casos de coronavírus, a nossa região e o Rio Grande do Sul, enfim, todo o Brasil ainda está sofrendo bastante com a situação do coronavírus e que os cuidados são fundamentais. Vamos usar as máscaras, vamos higienizar bem as mãos e trabalhar muito forte, muito firme, de forma séria, para que possamos enfrentar essa pandemia e o quanto antes podermos ter a liberdade de abraçar os amigos e de ter um convívio social e o comércio, principalmente, atuar de forma normal. Tá certo, a gente agradece ao Ederson da Rocha, ele é coordenador adjunto da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Aliás, eu vou te repassar alguns dados aqui, antes de chamar a Larissa, que vai chegar com o quadro atual, nesse momento, de pessoas confirmadas com Covid-19 aqui no nosso Vale, só para te explicar aqui. Agora, nesse momento, no Hospital Bruno Borne, esses dados você também pode buscar através do site do hospital, do HBB, é um portal de transparência que o HBB disponibilizou para a comunidade. Dentre
as alas, né, específicas do Covid-19, a parte de observação do HBB, nesse momento tem 10 leitos e nenhum está ocupado. Com relação à parte de internação, a ala de internação Covid, dos 35 leitos, 12 estão ocupados, sendo que desses 12, 6 já foram confirmados como coronavírus. E na UTI Covid, dos 18 leitos que existem à disponibilidade, 8 estão ocupados, sendo que os 8 casos já foram confirmados, então, com coronavírus. Agora sim, eu vou acionar a Larissa Santos, a nossa equipe de reportagem. Eu venho te explicando ao longo das edições aqui do nosso telejornal, vem trabalhando em home office, que é o pedido das autoridades de saúde, manter o distanciamento social, e é justamente da cidade de Teutônia, então, que a Larissa, da casa dela, vai te informar com relação ao quadro daquelas pessoas já confirmadas no Vale, as suspeitas, e infelizmente as mortes que nós tivemos aqui no Vale do Taquari, ocasionadas pelo Covid-19, e também aquelas pessoas que são consideradas recuperadas. Diga lá, boa noite, Larissa. Olá, Marcos. Vale do Taquari chega a 676 casos confirmados de coronavírus, entre eles 341 que já estão recuperados e, infelizmente, 20 óbitos que foram registrados nos municípios de Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Roca Salles e também Encantado. Vamos então aos números. São 242 casos confirmados em Lajeado, 94 em Taquari, 60 em Estrela, 59 em Arroio do Meio, 38 em Teutônia, 27 em Bom Retiro do Sul, 26 em Cruzeiro do Sul e Encantado, 14 em Santa Clara do Sul, 13 em Itabaí e Colinas, 9 em Progresso, 8 em Imigrantes, 7 em Roca Salles, 5 em Mussum e Sério, 4 em Canudos do Vale, Fazenda Vila Nova, 3 em Poço das Antas, Westfália, Antagorda, Paverama, Doutor Ricardo e Nova Brécia, 1 em Arvorezinha, Pouso Novo, Marquês de Souza e também Capitão. Desses, então, são considerados recuperados 148 casos em Lajeado, 41 em Arroio do Meio, 30 em Estrela, 22 em Encantado, 20 em Taquari, 16 em Teutônia, 11 em Itabaí, 14 em Bom Retiro do Sul, 8 em Colinas, 5 em Mussum e Santa Clara do Sul, 6 em Cruzeiro do Sul, 4 em Fazenda Vila Nova, 3 em Antagorda, 2 em Nova Brécia e Doutor Ricardo, 1 em Arvorezinha, Imigrante, Westfália, Sério e Canudos do Vale. Lembrando que essas informações são divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelas prefeituras municipais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. Aliás, eu vou chamar agora um intervalo. Quando eu retornar, aí eu te atualizo com relação ao boletim de hoje, se nós tivermos algum caso diagnosticado aqui no Vale do Taquari. Não esquece, depois do intervalo também eu vou estar falando sobre a questão do Tecnovats, aqui da instituição que está produzindo máscaras que estão sendo doadas para os hospitais, e também a gente vai estar falando de um grupo de voluntárias da cidade de Westfália que também produziu máscaras para doar ao Hospital de Teutônia. Isso e muito mais depois do intervalo. Não sai daí, nosso telejornal continua ao vivo aqui na TV Univates. Lembrar, né, para você que está assistindo nosso telejornal, a gente vem fazendo esses programas especiais através da repercussão do Covid-19, a regionalização das informações do coronavírus aqui no Vale do Taquari. E essa também é a nossa forma, enquanto uma emissora universitária de uma instituição de ensino superior comunitária, de estar auxiliando a comunidade do Vale do Taquari nesse momento. Você consegue manter o distanciamento social ficando bem informado nesse momento. Aliás, de segunda a sexta a gente está trazendo essas informações, cerca de 45 minutos diários e ao vivo para ti, para justamente te deixar bem informado. Aliás, é a única emissora do Vale do Taquari que vem fazendo isso. A gente continua por aqui agora acionando a Bianca Malman, ela que vai trazer detalhes sobre a questão do projeto do Tecnovats de produção de máscaras e as doações dessas máscaras para os hospitais da região. É isso, Bianca, por favor? Olá, boa noite, Marcos. É isso mesmo. A Univates está com diversas ações para ajudar no combate à propagação do novo coronavírus. E o Tecnovates também criou a sua maneira de fazer a diferença nesse momento. O parque está imprimindo protetores faciais.
Esses equipamentos de proteção individual são produzidos com o auxílio de impressoras 3D e vão ser doados, por exemplo, a policiais, bombeiros e também aos profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente no atendimento a pessoas com sintomas respiratórios. A produção desses protetores faciais lá no Tecnovates começou no dia 23 de março e até esse momento já foram doadas 515 unidades desses materiais. Além disso, outras organizações e empresas procuraram Tecnovates que também queriam estar produzindo e doando esses protetores faciais. Nesse caso, o Tecnovates já produziu outras 2.800 unidades desse material, desses equipamentos de proteção individual, que foram então repassadas a essas organizações que solicitaram a preço de custo. Essa então é mais uma iniciativa da Univates, dessa vez do Tecnovates, na produção de protetores faciais, que são equipamentos de proteção individual importante para aquelas pessoas que estão atuando na linha de frente no combate ao coronavírus. Marcos, voltamos contigo por aí. Tá certo, obrigado, Bianca. Aliás, daqui a pouco a Bianca volta com mais informações dentro dessa edição ainda do nosso telejornal. Eu só vou te atualizar com relação aos números daquelas pessoas diagnosticadas com Covid-19 no nosso vale, né? A Larissa, há pouco tempo atrás, chegou trazendo detalhes justamente sobre esses números que nós tínhamos. E nesse momento a gente tem a divulgação da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Rio Grande do Sul, que traz os boletins atualizados. E aí eu posso, aqui já tenho condições, pelo que as meninas da produção vêm me reportando, de te trazer esses números. Aliás, nós tivemos, infelizmente, alterações, mas são alterações pequenas, se comparadas às semanas passadas, que a gente vinha tendo vários casos diagnosticados aqui no nosso Vale do Taquari. Para você ter uma ideia, até agora foram contabilizados pela Secretaria Estadual da Saúde um caso somente em Lajeado, 2 casos novos em Estrela e 3 novos casos na cidade de Teutônia. Nesse momento, nós temos, então, 682 casos confirmados de Covid-19 aqui no Vale do Taquari, sendo que destes, 347 já são considerados recuperados. Foram diagnosticados positivo, passaram pelos 14 dias e depois disso, então, pelas autoridades de saúde, são diagnosticados como recuperados. Ou seja, nesse momento nós temos 344 pessoas consideradas ativas com o Covid-19 aqui no Vale do Taquari e, infelizmente, 20 mortes. A gente vai continuar o nosso telejornal ao longo dessa edição. Se nós tivermos mais atualizações, eu vou te trazendo, como também vou te trazer daqui a pouquinho a descrição de todos os municípios do Vale do Taquari com relação a esses dados, tá certo? A gente segue por aqui porque agora eu vou acionar o professor Samuel de Conto, ele que é professor do curso aqui de administração da Univates, ele faz parte do CGO, Centro de Gestão Organizacional da Casa, e ele vem fazendo um estudo junto com outras parcerias, com outras universidades, a respeito daquela curva que justamente busca trabalhar a questão do estudo do avanço, do desenvolvimento do coronavírus. E ele, junto com esses parceiros, vem, então, fazendo atualização, buscando mais informações, tentando regionalizar essa curva. E por isso que ele é nosso convidado e toda semana ele chega na terça-feira aqui no nosso Jornal da Univates para trazer detalhes sobre esse estudo no quadro Análise de Dados Covid-19. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV Univates. Mais uma semana com o comentário a respeito da pandemia aqui em Lajeado. Então, com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde, ontem nós tínhamos um total de 242 casos confirmados em Lajeado e no Rio Grande do Sul nós tínhamos 3.750 casos confirmados do coronavírus. Nós temos um pico de novos casos no Rio Grande do Sul no dia 4 de maio, com 177 novos casos, e em Lajeado também no dia 4 de maio, com 29 novos casos. Esses foram os dias que nós tivemos o maior número de casos confirmados. Quanto à incidência por 100 mil habitantes, nós temos atualmente em Lajeado 282 casos confirmados a cada 100 mil habitantes, enquanto que
no Brasil, esse índice é de 120 casos a cada 100 mil habitantes. No Vale do Taquari, esse índice é de 168 casos a cada 100 mil habitantes. Quanto à taxa de letalidade do vírus, nós temos no Brasil uma letalidade de 6,6% e em Lajeado essa taxa é de 6,2%. No Vale do Taquari é de 3,4%. E para finalizar, nós temos o número de casos por semana da doença. Então nós encerramos no final de semana a 8ª semana de Lajeado e a 11ª semana da pandemia no Rio Grande do Sul. E os dados mostram uma pequena redução no número de novos casos, o que sinaliza uma perspectiva positiva logo aí na frente. É importante que mantenhamos esse controle, que mantenhamos as estratégias definidas pelos órgãos de saúde para que esse índice de novos casos tenha uma diminuição ainda maior nas próximas semanas. Ficamos por aqui e semana que vem estamos de volta. Um abraço. Um abraço aí, professor Samuel Deconto, nosso parceiro, né, de toda terça-feira aqui no Jornal da Univates, trazendo esse estudo sobre a questão da análise de dados do Covid-19, regionalizando esses números para você aí de casa e para toda a nossa equipe de telejornalismo. Aliás, como eu havia comentado, eu vou te atualizar com relação à descrição de todos os municípios aqui do Vale, os dados atualizados que nós temos sendo encaminhados aqui pela nossa equipe de telejornalismo. Então, nesse momento, dos 682 casos confirmados que nós temos no Vale, e daqueles 347 recuperados, 344 são ativos, nesse momento nós temos aqui na cidade de Lajeado 243 casos confirmados de coronavírus, 94 no município de Taquari, ou seja, Taquari aumentou realmente muito o número e acaba se tornando aí a segunda cidade logo atrás, não, porque tem uma boa diferença, mas atrás de Lajeado. 243 pessoas confirmadas em Lajeado, 94 em Taquari, 62 em Estrela, 59 em Arroio do Meio, 41 pessoas confirmadas com Covid em Teutônia, 27 em Bom Retiro do Sul, 26 em Cruzeiro do Sul e também em Encantado, 14 em Santa Clara do Sul, 13 em Itabaí e 13 também na cidade de Colinas, 9 em Progresso, 8 em Imigrantes, 7 em Rocas Sales, 5 no município de Mussum e também 5 pessoas no município de Sério. Nós temos 4 pessoas confirmadas em Canudos do Vale e também 4 em Fazenda Vila Nova, 3 pessoas em Poço das Antas, em Westfália, em Antagorda, em Paverama, Doutor Ricardo e Nova Brécia e um caso confirmado apenas até esse momento na cidade de Arvorezinha, Pouso Novo, Marques de Souza e Capitão. Lembrando que desses 682 casos confirmados nesse momento aqui no Vale, 347 são os considerados já recuperados. A gente segue ao vivo por aqui, aliás, daqui a pouco eu vou falar de ginástica, a gente vai te mostrar um pouco sobre como é que está sendo o treinamento da equipe da DESVA Univates nesse momento de pandemia, que estão justamente buscando a virtualização para conseguir fazer os treinamentos, entre outros vários assuntos. Só que ainda nesse bloco a gente chama de novo a Bianca. Se ela tiver condições, Elivelto, então hoje na direção de imagens, a Bianca Malman então vai trazer detalhes, os recados institucionais, alguns detalhes para você ficar sabendo nesse momento da Univates, que pelo que ela andou comentando hoje na reunião de pauta, tinha a ver com webinar. É isso? Diga lá, Bianca. Então, Marcos, nessa semana a Univates EAD continua com a programação de webinars. Esta aqui é uma ferramenta de conferências online para trazer informação, conhecimento e principalmente trazer para discussão temas de relevância social devido ao atual momento pelo qual estamos passando. E nessa semana, então, algumas atividades estão programadas, que são as seguintes. Amanhã, quarta-feira, a temática do webinar vai ser como escolas e secretarias
secretarias de educação dos municípios podem utilizar as ferramentas de educação do Google de maneira totalmente gratuita. Já na quinta-feira, o tema vai ser as ações realizadas pela Univates no combate à Covid-19 e vai contar com a participação do reitor da universidade, o professor Ney José Lázari. E na sexta-feira, para fechar a semana de programação de webinars, acontece uma atividade para dar dicas para os professores de como eles devem organizar as didáticas das aulas, agora nesse momento, né, que as aulas estão virtualizadas. Então, como deve ser esse processo? Todos os webinars, eles acontecem sempre às 2 horas da tarde e são transmitidos pelo canal da Univates no YouTube. A inscrição para receber o link dessa transmissão deve ser realizada pelo site univates.br/webinar. E nesse mesmo endereço, as pessoas também podem ter acesso às outras edições dos webinars, aos outros temas, às outras temáticas, já que esse conteúdo fica à disposição para quem não conseguiu acompanhar essas transmissões de maneira ao vivo em tempo real. Então, essa é a programação que o Univates EAD está organizando ainda para essa semana nos webinars. Obrigado, Bianca. Agora a gente faz um rápido intervalo. Aliás, o intervalo aqui é rápido mesmo. A nossa importância que a gente dá aqui é realmente para os conteúdos que a gente quer te passar nessa noite, para te ficar bem informado nesse momento. Aliás, nessa terça-feira, eu já te aviso que depois do intervalo a gente vai falar sobre cultura na cidade de Estrela. Aliás, é o mês do aniversário do município de Estrela, e a gente vai estar falando também sobre uma ação muito positiva de voluntárias da cidade de Westfália. Um abraço também a todos aqueles que estão nos assistindo através da NET em Lajeado ou pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD, ou pelo facebook.com/TV Univates, que é a tua forma de interação conosco. Aliás, um abraço aí pro Carlos, também pro Minoro, né, que tá elogiando a roupa. Muito obrigado, Marcos Minoro. Daqui a pouco ele vai falar sobre a equipe de ginástica 10 Univates e os treinamentos virtualizados. Depois do intervalo, não sai daí. Tá certo, nós já retornamos ao vivo com o nosso telejornal para de imediato fazer uma conexão, né? Fazer uma ponte com o município vizinho. Aliás, é a cidade de Estrela, que nesse mês de maio está de aniversário, né? E justamente entre as ações para essas comemorações, a Secretaria de Cultura do município está realizando um projeto voltado para a questão de lives, aquelas transmissões ao vivo que vai justamente buscar beneficiar os músicos locais. Vamos conversar então com a secretária de Cultura do município de Estrela para ela nos dar mais detalhes sobre esse projeto. Boa noite, Karine Schwingel. Olá, obrigada TV Univates, obrigada Marcos por esse espaço para a gente poder trazer e divulgar um pouquinho das ações que estão acontecendo, um momento de pandemia, um momento de ansiedade, de muita tristeza, de muita preocupação. Então a gente, por meio da Secultura aqui em Estrela, a gente está promovendo um projeto de valorização ao músico local. E iniciando nesse dia de 20 de maio, que é o dia do aniversário do município, o dia que o município está completando 144 anos. E nessa semana, nessas 2 semanas, seriam 2 semanas de muita atividade aqui em Estrela. É Festival de Chucrute, a Parque Shop Fest, e ações que não estão acontecendo devido, então, à pandemia. Então, essas lives, elas têm justamente esse objetivo, de trazer um pouquinho também de alento às pessoas, de tentar reduzir um pouquinho essa ansiedade, esse estresse, porque a música tem esse poder. A música pode nos ajudar, sim, a ver a vida um pouquinho diferente, a valorizar esses momentos junto às nossas famílias, esse momento de isolamento também. Então a gente convida a população a participar, até porque as lives elas também buscam, além de valorizar o músico que vai estar recebendo um cachê para participar, porque o músico é a categoria que uma das mais afetadas nesse momento de pandemia, porque foram os primeiros a parar a sua atividade laboral e provavelmente os últimos a retomar. Porque eventos, shows, então todo mundo que tem envolvimento nessa parte artística e cultural está sendo muito prejudicado, porque vai demorar muito para retomar justamente pela questão da aglomeração, É nos eventos que isso acontece. Então a gente pensou nesse projeto para valorizar o músico, possibilitando também uma receita nesse momento, além, obviamente, de valorizar o seu trabalho. Então a gente poder dar expansão, ampliar a visibilidade ao trabalho dos músicos daqui de Estrela. Então a gente inicia nesse dia 20 de maio,
dia de aniversário com a banda Apple, que é uma das bandas, né, super conhecidas aqui do município, que viaja muito e que leva o nome de Estrela adiante. Então agora dia 20 é a banda Apple, e assim a gente vai ter uma vez por semana sempre live de duração de 2 horas, das 20 horas até as 22 horas. Então, além agora do dia 20, depois a gente segue dia 28 de maio, dia 4 de junho, 12 de junho, depois 18 de junho, 25, aí 2 de julho e 9 de julho. Então, são músicas diferentes, são artistas diferentes, são estilos diferentes. Então, é só procurar pelas redes sociais do município, da Secultur, que está ali toda a informação para que cada um possa, né, participar do seu jeito. Além do que, também vai ser beneficente. Então, quem puder ajudar, uma parceria também que a gente está fazendo com o Rotary. Então, vai ser destinado recursos para ajudar, então, ações sociais, né, por meio do Rotary. Então a gente agradece o espaço, Marcos, pede para a comunidade acompanhar e ficamos à disposição, né, para também poder ajudar a comunidade. Boa noite. Boa noite, a gente agradece aí as explicações, né, justamente desse projeto da Secretaria de Cultura do município de Estrela. Aliás, parabéns a todas aquelas pessoas que residem ou que nasceram na cidade de Estrela por esse aniversário, mais esse aniversário aí da cidade, esse projeto da Secretaria de Cultura que visa também justamente tá fazendo a comemoração da cidade com relação às lives. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, já que o nosso telejornal ele está ao vivo através das plataformas como, por exemplo, o Face, a gente tem a possibilidade de responder as pessoas, né? Um abraço para o Cassiano de Ijuí assistindo e também para Araci Ruschel. A gente segue por aqui porque agora eu vou fazer uma conexão com a cidade de Westfália, aqui no Vale do Taquari, porque é de lá que a Marisa, vou até pegar a cola aqui, porque o sobrenome dela é Valbrink, Marisa Valbrink. Ela é coordenadora desse grupo, é integrante desse grupo que está fazendo confecções de máscaras para auxiliar nesse momento de pandemia. E elas fizeram uma ação muito bacana, onde depois dessa confecção elas doaram essas máscaras para o hospital da cidade de Teutônia, e agora ela chega aqui no Jornal da Univates, nós que viemos mostrando tantos exemplos positivos, para explicar um pouco mais de como é que foi essa ação. Boa noite, dona Marisa. Boa noite, Marcos. O grupo ele foi criado a partir da necessidade do uso de máscaras. E daí usamos as redes sociais para divulgar esse nosso projeto. E a partir disso conseguimos 15 voluntários no município, eram todas do município. Confeccionamos 1.400 máscaras que foram doadas para o Hospital Ouro Branco e confeccionamos 600 máscaras de TNT que foi para o Posto de Saúde de Westfália. Além disso, confeccionamos 2.300 máscaras de tecido que foram doadas aos munícipes. Decidimos ajudar essas entidades porque é a elas que nós recorremos quando precisamos de atendimento. Na semana passada lançamos outra campanha, que é Ike Help Undou, que é em sapato de pau. O que significa isso? Eu ajudo, e você? Essa campanha visa arrecadar dinheiro para a compra de TNT e elástico para a confecção de máscaras de TNT e aventais cirúrgicos para doarmos para o Hospital Ouro Branco e para o Posto de Saúde de Westfália. Toda ajuda é bem-vinda. Parabéns aí para a dona Marisa e todas as integrantes desse grupo. Parabéns pela iniciativa, né? Aliás, a gente tem alguns números que o Elivelto Marques, junto com o Tarso, hoje aqui nas operações, vão colocar para a gente. Aí, ó, a gente tem então 2 números que os interessados em ajudar podem contatar. E o primeiro número, então, é o do Leonardo, é isso? Leonardo Kilks. É só ligar, então, para o prefixo 51, ou mandar um WhatsApp, né? 51 98106 9872, 51 98106 9872, ou então tem um outro número, se a gente puder trocar, vamos ver se já está no ponto. Maravilha. O segundo, então, é o da Patrícia Valbrink. E o contato para quem quiser auxiliar esse grupo que está fazendo a confecção dessas máscaras e fazendo essas doações, basta estar ligando, então, ou mandando um WhatsApp para o prefixo 51 982 56 2747. Vou repetir, 51 982 56 2747, o contato é da Patrícia, tá certo? Agora a gente vai para um outro intervalo, porque quando a gente retornar, aí eu vou estar falando de esporte e vou te dar os números finais nesse momento que a gente tem dos boletins que foram divulgados pelas prefeituras municipais, também pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai falar de ginástica de trampolim depois do intervalo.
Bom, já retornamos, né, nosso último bloco desse telejornal de terça-feira, dia 19 de maio, são 7h05. A gente segue por aqui ao vivo e nessa câmera agora eu vou acionar então o Marcos Minoro, ele que estava inclusive me mandando mensagens aqui ao vivo pela nossa transmissão no Facebook, que é justamente um dos canais que a gente tem de interação com o telespectador. Eu vou chamar ele agora para ele dar mais explicações, trazer detalhes sobre as questões que estão hoje envolvendo a DESVA Univates. Nesse momento, como é que a equipe de ginástica de trampolim, aliás, uma equipe que disputa mundial, né, uma equipe extremamente competitiva da Univates de ginástica de trampolim, vem treinando em meio a essa pandemia? Pelo que a gente soube, através das novas tecnologias. A virtualização está auxiliando nesse processo. Boa noite, Marcos Minoro. Olá, boa noite. Esses treinamentos virtualizados, ela é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Ginástica e nós, treinadores, fomos convidados a fazer parte desse grupo, né? Não todos os treinadores do Brasil, mas alguns treinadores foram convidados, principalmente os treinadores que foram também, que tiveram seus atletas convidados para fazer parte desse grupo. Os atletas que fazem parte desse grupo representam a elite da ginástica de trampolim do Brasil e também os atletas júniores que têm um grande potencial de chegar nesse nível de elite do Brasil. Então somos treinadores de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que fomos, alguns treinadores fomos convidados, né, a pensar e a construir todo esse treinamento, né? A nossa ideia principal de montar esse treinamento é fazer com que os atletas continuassem ativos nesse momento de pandemia, né, onde a gente percebe que esse isolamento social tem trazido grandes problemas para esses atletas, né, tanto questões de ansiedade como de própria atividade física mesmo, mas foi pensando principalmente neles em manter esses atletas, principalmente os que estão na elite, manter-se ativos, né? Esses atletas, então, alguns eles estão ainda tentando a vaga para Tóquio, né? E alguns atletas também eles fazem parte de outros clubes que não aqui mais no Brasil. Então, alguns atletas estão morando na Alemanha, outros em Portugal, alguns nos Estados Unidos. Então, esses treinos eles ocorrem diariamente, eles são sempre revisados todo final de semana, né? Para que ele seja atualizado de semana a semana e seja feito um treinamento gradativo, né, na melhora da performance desses atletas. É um maior orgulho para a DESVA Univates ter esses atletas convidados. Eu também me sinto muito orgulhoso por ter sido também convidado a montar esse treinamento a esses atletas e fazer parte desse grupo seleto da CBG. Semanalmente é revisto alguns atletas e é possível inserir alguns novos atletas nesse grupo, né? Assim também como treinadores convidados, eles também estão começando a fazer parte desse grupo. Esses treinadores convidados, então, eles são abertos semanalmente, um treinador aberto para cada federação, e também treinadores que já tiveram participações em campeonatos nacionais, também é aberto para que novos treinadores façam parte desse grupo. A construção desses treinamentos somente é realizada por esses treinadores convidados inicialmente, e esses outros treinadores que são convidados como ouvintes, eles somente fazem parte, então, do momento dos treinamentos que acontecem diariamente e é aberto para esses treinadores. Então, é um maior orgulho poder fazer parte desse grupo e poder colocar o nome da DESVA Univates novamente no topo da ginástica de trampolim do Brasil. Tá certo, e te agradece justamente a entrevista do Marcos Minoro, ele que é coordenador, professor aqui da equipe de ginástica da Univates, explicando um pouco mais desse momento de virtualização dos treinamentos em meio à pandemia, né? Boa sorte aí e bons treinos para a equipe de ginástica da DESVA Univates, que sempre faz muito bonito e representa muito bem a instituição e todo o Vale do Taquari em todas as competições que disputa. Aliás, a gente vai encerrar essa edição do Jornal da Univates, vou mandar aqui também um abraço para Carmen Vera, para Simone Wolff, que estão interagindo conosco pelo Facebook, e também vou reforçar
mostrar os números nesse momento que a nossa equipe buscou, então, com relação à Secretaria Estadual de Saúde, junto também às prefeituras, nesse momento que a gente tem de atualizado com relação ao que foi diagnosticado de Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Nesse momento, a gente teve, então, contabilizados mais um caso em Lajeado, 2 casos na cidade de Estrela e 3 casos na cidade de Teutônia. Isso é o que surge nesse momento do boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Evidentemente que daqui a pouco, ao longo da noite, possam existir mais dados, então cabe você também ficar buscando as informações caso gostaria de ficar bem informado com relação a esses números através do site do Governo do Estado ou então das prefeituras municipais na qual vocês querem buscar essas informações, porque nesse momento a gente tem confirmadas 682 pessoas com coronavírus, dessas 347 são consideradas recuperadas, 344 estão ativas nesse momento e infelizmente nós tivemos 20 mortes aqui no Vale do Taquari. A gente encerra essa edição de terça-feira, lembrando que amanhã a gente se encontra novamente a partir das 6h30 da noite ao vivo em mais um Jornal da Univates, te trazendo diversos conteúdos para regionalizar as informações do coronavírus e você ficar bem em casa, respeitando o que as autoridades de saúde vêm solicitando para manter o distanciamento social. Não posso esquecer de terminar essa edição sem te lembrar que você continua acompanhando a nossa programação. Assim que encerrar esse Jornal da Univates, a gente te mostra o 4º episódio do projeto Vida Consciência, um programa que é feito em parceria entre a TV Univates e a assessoria de comunicação aqui da instituição, para justamente conseguir desmistificar, levar adiante, mostrar que a ciência ela realmente é para todos. No episódio de hoje, a enfermeira Patrícia, da Unidade Básica de Saúde Universidade, vai explicar os malefícios do tabagismo, principalmente em meio a esse momento de pandemia, tá certo? Encerrou o jornal e a Patrícia chega por aqui com o Vida Consciência. Eu te encontro amanhã às 6h30 da noite. Valeu, até lá, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.